Deus abençoe a vida de todos, né? Que se faz presente aqui nesse canal e nesse grupo unido em uma só fé. Já vamos meditar, né? A palavra de Deus, que se encontra no livro de Tiago, seu capítulo 5 e versículo 19. Até o 20. Vamos ler esses dois versículos, 19 e o 20, né? E diz assim: Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém converte, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte. Uma alma cobrirão uma multidão de pecado. Eu não sei se vocês entenderam essa passagem, mas aqui eu já entendi o que Deus está falando conosco. Eu posso repetir, talvez você vá entender. Aqui no versículo 19 ele diz: Irmão, se alguém ou algum dentre vós, se alguém, pode ser eu, pode ser você, né? É o que a Bíblia diz. É, se tem desviado, ou seja, se alguém se desviou, né? Melhor dizendo, se afastou dos caminhos de Deus para praticar o pecado, se desviou, né? Mas também tem a palavra afastar, se afastou do caminho de Deus, né? E alguém, né, converte ele novamente, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte. Mas talvez você possa estar pensando que, como a Bíblia diz, salvar da morte é uma alma. Essa morte não é a física, né? Não é uma morte natural, uma morte física. Pois um dia todos morreremos. Mas o que Tiago se refere à morte espiritual ou à separação eterna de Deus, porque a maioria das pessoas neste mundo estão perdida em seus pecados. E não são pouco aquele que um dia esteve com Deus. Mas, por algum motivo, se desvia da fé, devemos nos esforçar para trazer essas pessoas para os braços do nosso Senhor. Fazendo isso, estamos salvando a sua alma da morte eterna. Porque, no entanto, entendemos que são os pecadores, os pecados, do transgressões que se arrepende ou que se arrependeu, que serão cobertos, ou seja, perdoado, e não o nosso. Afinal, não somos salvos, porque salvamos, mas salvamos porque primeiro fomos salvos. Portanto, nós, pecadores, são perdoados somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a nossa atitude
de resgatar o perdido e por amor à alma dessas pessoas, e não para nos livrar de algum pecado que temos cometido. E às vezes as pessoas acham assim: eu vou naquela igreja pregar a palavra de Deus, eu ganhei X alma, né? Aí coloca lá no status: ganhei X alma para Jesus. Isso não quer dizer que você está livre, você está salvo, não. É o nosso dever, sim, ganhar alma para Deus, mas não achando que através das almas que ganhamos, estamos salvos. Estamos quite, como diz, né, o ditado do povo aí. Estamos quite com Deus, não. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas pode também perder a sua salvação. Porque às vezes você ganha alma o tempo todo, né? Convida pessoas para estar ali na igreja, né? Vai na casa das pessoas levar a palavra, mas quem tem que ouvir a palavra e guardar no seu coração é você. Não é aquela pessoa que está lá. Primeiramente, você tem que se encher do Espírito Santo para transbordar na vida de outros. Não vai adiantar você colocar uma Bíblia debaixo do braço, até machuca a Bíblia ali. Não vai adiantar você se vestir um paletó e se enforcando todo. Vou colocar uma gravata e subir no púlpito e pregar e fazer e acontecer. Mas se você não tiver, né, com o coração ali aberto para Deus fazer morada, não adianta. O que valeria isso? Ou até mesmo você abrir mão de tudo que você tem e doar àquela pessoa que não tem. Você está fazendo as suas obrigações. É a sua obrigação. Não é porque você deu ali um alimento que você está salvo. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque, segundo a palavra de Deus, a salvação, ela é individual. Salve quem puder. Não é a minha obrigação salvar você, não. Você que tem que se salvar. A minha obrigação é levar a palavra até você. Agora, aceite se você quiser. Não é a minha obrigação estar ali, aceite Jesus, seja crente, seja evangélico, largue o mundo do pecado e dedique a pessoa que está forçando você a largar está no pecado. Dá para sentir a diferença? Porque observe que fala aqui no livro de Tiago, no capítulo 5. Terminamos de ler agora, mas vale a pena repetir. Você até pode acompanhar aí no capítulo 5 e ler até o 20, né? Até o 20. E você vai ver como Deus fala através da palavra dele. Mas vamos ler aqui o 19 ao 20, diz assim: meu irmão, se algum ou alguém ou algum dentre vós é alguém ali, naquela repartição ali dentro da igreja, irmão, ou fora. Você tem que ser o mesmo. Não há diferença. Na igreja eu vou usar paletó, gravata, mas em casa eu vou até ficar de qualquer maneira, né? A palavra de Deus é eficaz. O sim ou não. E só tem essas duas palavras, sim ou não. Você que faz a sua escolha. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado, se alguém entre nós aqui se desviará da verdade e alguém converte, ou seja, se você está na palavra de Deus, em cima do púlpito ali pregando, ou até cá embaixo, né? E aquela pessoa se desviará, porque sabe o que é que a Bíblia diz? Que o cair é de quem? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas vai depender de você querer se levantar, querer erguer. Se, se alguém dentre vós
se tem desviado da verdade e alguém ou algum converte, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão, né? E cobrirão uma multidão de pecado. Ou seja, você está ali. Eu já vi até esses comentários, até aqui no meu canal e no grupo, pessoas entrar e dizer assim: ah, fulano desviou, se afastou da igreja, saiu da fé. Olha como ele está lá, ó, bebendo, se prostituindo, fazendo outras coisas que desagradam a Deus. E muitas das vezes as pessoas dizem assim, não quero conta, não quero conta. E aquela pessoa ali perde a vida e perde a salvação. Como fica essa pessoa que julgou aquele ali, só porque se afastou do caminho? Então a Bíblia diz que quando um cair, o outro estende a mão para levantar. Você não pode ver a pessoa cair e largar lá, não. Não pode fazer isso. Porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem está dizendo isso não sou eu, não é o pastor, não é o missionário, não é o obreiro, é Deus que está falando. Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós temos que levar o evangelho, mesmo que as pessoas que conhecem e se desviou e se afastou do caminho, é nossa obrigação trazer ele de volta. Porque era 100 ovelhas, era 100 ovelhas. E uma se perde. O pastor ainda tinha 99, mas ele deixa o pastor deixa as 99 no lugar seguro e vai em busca daquela que se perdeu. Então é esse versículo que está falando baseado nisso. Porque se alguém de vós se desviar, né, é necessário que você, ou eu, ou quem estiver próximo ali, leve a palavra novamente. Pare um pouco para ouvir por que, que ele se afastou, o que fez ele se afastar do caminho de Deus. Mas não vá criticando logo, não. Porque quando você critica, você também está no mesmo erro. Não há diferença entre você e aquela pessoa, não. Porque ele se afastou do caminho e você, em vez de ajudar, está criticando. Está tirando o jugo de Deus. Essa é a palavra de Deus, né? Nesta noite, nesta quase início de madrugada, né? São 11 horas e 5 minutos. É necessário, irmão, que aqui em Apocalipse, para nós entrar em oração, eu vou abrir aqui o livro de Apocalipse primeiro. O livro de Apocalipse primeiro, ele fala assim, perfeição, o prefácio, né? O título da mensagem. No capítulo 1 ele diz, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar as coisas, né? Observe aqui, o Senhor Jesus, ele deu a revelação, ele revelou para que nós venha ver, né, as coisas que brevemente vai e já está acontecendo, né? Para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deverá acontecer. Já está acontecendo. E pelo seu anjo enviou e notificou, né, a João, o seu servo. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa passagem de mensagem é o versículo 3, que diz: bem-aventurado é aquele que lê
os que ouvem a palavra desta profecia e guarda, né, as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O que Jesus fala aqui, que é bem-aventurado, né, aquele que lê, os que ouve, os que guarda. Então, como eu estou dizendo, não adianta eu estar no púlpito pregando a palavra, passando a palavra ali para todos que estão ali, né? E eu mesmo não guardar. Eu só estou lendo, mas não estou guardando. Então não adianta. Então a Bíblia diz aqui em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, né? E os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda. São três coisas: ler, ouvir e guardar. Por que nós temos que guardar essa palavra? Para que nós não venhamos esquecer, né? Porque o livro de Apocalipse destaca e torna visível a pessoa do Senhor Jesus. Aliás, toda a Bíblia foi escrita como o objetivo de nos revelar o Filho de Deus. Se você for abrir aqui o livro de Gênesis, você vai entender que a Bíblia aqui, irmão, é para nós apoiar nela, ler, aprender e não esquecer. A Bíblia não é só para você botar debaixo do braço e ir para a sua igreja, chegar lá e administrar a palavra, não. É para você ler aonde você estiver e guardar essa palavra. Aqui em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia diz: no princípio criou Deus a terra. Aqui diz: Deus criou os céus e a terra. Então, toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus. Deus abençoe a todos e vamos entrar em oração. Eu gostaria que você preparasse aí o seu copo com água, a fotografia, pedido de oração, segure nas tuas mãos e vamos apresentar a Deus a tua chave do comércio, né? Do teu carro, do teu automóvel. Segure nas tuas mãos, vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor venha guardar e proteger nossa família, nossos amigos, nossos parentes. Que o Senhor venha proteger cada um deles. Cura aquele que está enfermo. Dá força àquele que está fraco. Liberta e salva em nome de Jesus Cristo. Guarda todo nas tuas santas mãos. Toma agora essa chave, que se encontra aí. Esse pedido de oração, essa fotografia, essa receita, esse débito que essa pessoa segura nas mãos e não tem condição de pagar. E o Senhor é o dono da prata e do ouro. Assim diz a tua palavra. Eu profetizo agora paz na casa daquele que não tem. Eu profetizo libertação para aquele que precisa ser liberto. É o que nós pedimos já te agradecendo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê vai dizer amém. Que tenha uma noite reparador, um sono reparador. Aquele que já está para se descansar. E aquele que está na rua ainda, que o Senhor venha livrar ele, guardar e proteger. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus Cristo.